Olá, vamos continuar então falando sobre crise e sofrimento. Como podemos ajudar uma pessoa que está passando por uma crise? Então, nós vamos ver aqui o que o autor nos relatou e para recordar que falamos em dois tipos de crise: crise de desenvolvimento e crise acidental, porém toda ela precisa de auxílio, precisa de ajuda. Muitas vezes a gente não consegue sair sozinho. Crise de desenvolvimento seria crise de adolescência, primeiro dia de aula, ou às vezes uma criança que muda de escola, que já estava acostumada com os coleguinhas e agora vai para uma nova escola, ou casamento, enfim. E aí, crise acidental, que seria a demissão do emprego, perda de um ente querido. Então, nós vamos ver aqui como trabalhar nisso, o que fazer para ajudar essa pessoa que está com crise. Nas palavras de Collins, 1990, na página 78, não pode haver fórmula padronizada ou abordagem tipo livro de receitas para ajudar uma pessoa em crise. Pessoal, olha que interessante o que esse autor falou, Collins. Não existe um livro de receita para lidar com crise. E por que não existe um livro de receita para lidar com crise? Porque estamos falando aqui de ser humano. E ser humano, sabemos, até pela nossa digital, que cada um de nós é diferente do outro. Então, uma pessoa vai reagir de uma forma àquela crise, a outra de outra forma, a outra de outra forma. Por isso a importância desse aconselhador cristão ser bem preparado, bem estruturado, porque ele vai pegar diversos tipos de situações. E ele tem que estar preparado para isso. Voltar lá. Cada crise é singular e possui suas próprias particularidades. Há algumas ações básicas que o ajudador pode executar. Fazer contato. O contato pode ser pessoal ou à distância, mas quanto mais cedo, mais eficaz pode ser a ajuda. Reduzir a ansiedade. Conselhos superficiais como: vai ficar tudo bem, não se preocupe, não vai se aplicar aqui. Ouvir e deixar a pessoa desabafar é um bom começo. Depois pode-se ajudar a pessoa a estruturar o problema e criar um plano de ação. Focalizar nas questões difíceis significa ajudar a pessoa e aceitar a enfrentar o problema e não fugir dele. Então, vamos lá, reiterando, o contato. O quanto mais rápido for esse contato, melhor. Vocês sabendo que alguém da comunidade cristã está passando por alguma crise, por algum sofrimento, o quanto antes puder ser feito esse contato, melhor. Ou físico ou à distância. Conselhos do tipo: não se preocupe, vai ficar tudo bem, nessa hora não vai adiantar. Ouvir e deixar a pessoa falar é um bom começo, porque ela está desabafando. E temos que ter nessa hora cautela,
Se colocar no lugar do outro, lembra tudo que falamos, empatia, compaixão. Depois, podemos ajudar a essa pessoa a estruturar e encontrar uma solução para essa crise. E focalizar nas questões difíceis significa ajudar a pessoa a aceitar o problema e não fugir dele. Só um instante. O aconselhamento em casos de crise tende a ser mais pontual, especialmente diante de uma crise acidental. Assim, a forma de apoio em casos de crise e a forma de aconselhamento, elas são distintas, mesmo que haja uma integração parcial entre os modelos. O momento de crise requer atendimento a qualquer hora e nos mais variados lugares. No entanto, quando a crise resultar em traumas, o conselheiro deve conduzir um aconselhamento formal na forma de acompanhamento, ou, quem sabe, conduzir a pessoa para outro profissional de psicoterapia. Então, vemos aqui a diferença de aconselhamento e de crise. O atendimento de crise tem que ser a qualquer hora e nos mais variados lugares. E a crise, ela pode resultar em trauma. Então, o aconselhador, o que está acompanhando, o interessante seria conduzir a pessoa para outro profissional de psicoterapia. É necessário que o conselheiro esteja bem preparado para promover a ajuda necessária em momentos de crise, permanecer calmo, solícito, ouvindo com atenção e promovendo momentos libertadores ao sofredor. Eu gostaria só de concluir aqui, lendo para vocês uma citação de Klinebel, 1987, na página 179, que diz: quando se encontra numa crise, as pessoas muitas vezes oscilam entre a necessidade da poimênica de apoio e a necessidade de aptidões do aconselhamento para casos de crises, ao tomarem decisões difíceis. Todo mundo precisa de mais assistência e nutrição quando está em apuros. Somente uma pequena porcentagem de pessoas precisa de aconselhamento formal e uma porcentagem menor ainda exige terapia de reparação. Então, o que ele está querendo dizer aqui com isso é a importância desse aconselhador estar bem preparado para enfrentar com essa pessoa esse momento de crise, porque a crise gera o sofrimento. E a crise, ela não avisa quando ela vai chegar, principalmente quando é uma crise acidental. Por isso que diz aqui que esse aconselhador, ele tem que estar pronto para ir a qualquer hora e nos mais diversos lugares. Então, era o que tínhamos para isso, e na próxima aula vamos ver o que a Bíblia nos fala a respeito desse tema. Até lá, pessoal.